Olá pessoal, nessa aula mostrarei como fazer o repasse de erros e como lançar exceções. Independente de se uma exceção é padrão da API Java ou é uma exceção personalizada, devemos saber como gerenciá-la. Para mostrar esse gerenciamento de uma maneira mais elaborada, vamos usar como exemplo um gerenciador de anotações, onde teremos um usuário, categorias de notas que pertencem a esse usuário e notas, que estão contidas nessas categorias. O usuário tem a possibilidade de exportar suas anotações em arquivos HTML, mas para escrever esses arquivos, precisamos usar a classe Java.io.File e Java.io.FileWriter. E, durante o processo, pode ocorrer erros do tipo IOException, uma exceção checada que precisa obrigatoriamente de um tratamento. Vamos logar no aplicativo para ver como funciona a exportação das notas. O usuário que vamos utilizar é o usuário marcos@a.com e a senha 1234. No aplicativo, quando clicamos no botão exportar, ele executa um método que recebe como parâmetro o objeto usuário, e a partir desse objeto ele começa a exportar as notas. Vamos ver como isso funciona. No botão exportar, eu tenho o método exportar, que recebe como parâmetro um objeto do tipo usuário. Esse método ele vai executar a função exportar do usuário. Na classe usuário, o método exportar ele vai criar um novo diretório com o nome do usuário e sair percorrendo todas as categorias, exportando suas notas. Nas categorias, o método exportar vai receber o nome do usuário e vai criar um diretório dentro do diretório criado anteriormente com o nome da categoria, exportando as notas para dentro dessa pasta. E na classe nota, o método exportar vai realmente criar a nota, o arquivo HTML. E como a IOException é uma exceção checada, nós precisamos de um bloco try-catch. No entanto, esse tratamento ele foi feito de maneira errada, pois nesse catch eu exibo uma janela para o usuário com a mensagem de erro. Só que se essa classe for implementada em uma aplicação que utiliza apenas console, eu não poderia exibir uma mensagem de erro para o usuário numa janela. E qual seria a maneira certa? Tratar o erro onde ele foi chamado, que no caso é a aplicação, a classe caderno. Para que a exceção chegue da classe nota até a classe caderno, utilizaremos a instrução throws. A instrução throws ela vai lançar a exceção de onde foi gerada, do método onde foi gerado, para o local onde o método foi chamado. Dessa maneira, vamos ter que fazer o caminho de nota até caderno. Para utilizar a instrução throws, nós vamos remover esse bloco try-catch e colocar a instrução throws logo após a declaração do método, informando qual vai ser a exceção que ela vai lançar, que no caso é a IOException. Dessa maneira, quem vai ter que tratar essa exceção vai ser quem chamou o método. Vamos agora fazer esses passos nas outras classes. Agora que a exceção já foi lançada da classe nota para a classe caderno, vamos então tratá-la. Onde eu chamo o método exportar, vamos colocar o try e o catch. No catch eu vou exibir uma mensagem na tela, informando que ocorreu um erro ao exportar as notas.
Agora, qualquer que seja as classes nota, categoria e usuário estão prontas para serem utilizadas em qualquer tipo de aplicação, console, swing, deixando a cargo do programador escolher como vai tratar suas exceções. Trabalhar com exceções é algo muito importante para modularizar o nosso código, deixando-o mais entendível para outros programadores. Um exemplo disso seria quando o usuário fosse tentar se conectar ao caderno. Eu poderia fazer um método conectar, retornando apenas verdadeiro ou falso, se ele conectou ou não. No entanto, por que ele não conectou? Eu posso ter errado o e-mail, posso ter errado a senha, o e-mail pode estar no formato impróprio. Tudo isso tem que ser verificado e informado ao usuário. E o melhor jeito de fazer isso é utilizando a instrução throws. O funcionamento dessa instrução é muito parecido com a instrução return dos métodos, de modo que eu vou passar um objeto da classe exception e quando a execução do método chegar nessa instrução, ele será parado. Para as possíveis exceções que possam ocorrer quando o usuário tentar logar, eu criei algumas subclasses da classe exception: login exception, combinação exception, nome usuário exception e tamanho entrada exception. Agora, vamos colocar essas exceções no método de logar em usuário. O método logar da classe usuário, ele funciona da seguinte maneira: eu vou receber duas strings, o login e a senha, e vou checar se o login tem o tamanho certo, se a senha tem o tamanho certo, se o e-mail é realmente o e-mail e se a senha e o usuário batem. Caso alguma dessas condições não ocorra, o usuário não poderá logar e será exibida uma mensagem "não foi possível conectar". Para tornar o erro visível ao usuário, vamos utilizar a instrução throw e throws. Primeiro, vou informar que esse método ele vai lançar uma exceção. Coloquei exception para ser genérico, mas eu poderia informar exceção por exceção, colocando vírgulas para cada um dos tipos de exceções. Agora, quando eu testar se o login tem o tamanho certo, em vez de colocar que a variável de confirmação vai receber false, eu vou lançar uma exceção informando que a entrada não tem o tamanho certo. Essa exceção ela recebe um string como parâmetro, dizendo qual é o tipo da entrada, no caso, nome de usuário. Agora, quando eu for testar a senha, eu vou fazer a mesma coisa. Tamanho entrada exception, dizendo que a senha não tem o tamanho certo. No caso do e-mail, eu vou lançar uma exceção do tipo nome usuário exception. E caso a senha não bata, eu vou lançar uma exceção do tipo combinação exception. Vamos compilar. E agora basta tratar essas exceções onde elas são chamadas, que no caso é a classe caderno. Vamos colocar aqui um bloco try-catch. E dentro do catch, a mensagem que será exibida caso o usuário não consiga logar, que agora vai variar de acordo com o erro. Como quando eu vou logar, eu chamo um método da classe conectar, eu tenho que ir lá na classe conectar e informar que ela também vai lançar uma exceção.
que no caso vai ser a exceção de usuário logar, que será lançada para caderno. Deu tudo certo. Agora vamos testar. Errando o nome de usuário, combinação usuário sem inválida. Colocando um usuário que não seja válido, que não seja um e-mail, nome do usuário não é um e-mail válido. E agora colocando um tamanho errado, entrada nome usuário com tamanho válido. Assim o usuário ele vai ficar sabendo qual é o erro e não vai ficar perdido. Por essa aula é só. Aqui terminamos o assunto de tratamento de erros. Espero que tenham gostado.